Olá, galera. Vamos para mais uma videoaula. Hoje sobre o tema movimento circular uniforme. Esse assunto ele é abordado no primeiro ano do ensino médio, tá? Para ilustrar o primeiro slide aqui, eu coloquei aquele brinquedo do parquinho, tá? Esse brinquedo, né, ele vai girando e à medida que ele vai girando, rodando, ele tem uma velocidade. Então a gente vai estudar agora nesse tema, nós vamos estudar os corpos que estão em movimento circular. A gente vai aprender a calcular velocidade, período, frequência. Então nós vamos falar de muita coisa nesse movimento. Então a gente observar, tem muito movimento circular à nossa volta. Quando você liga o ventilador na sala de aula, aquelas hélices, elas começam a rodar com uma velocidade. Então a gente vai aprender, a gente vai estudar esse tipo de movimento. Os satélites que ficam dando volta ao redor da Terra, eles têm uma velocidade linear, eles têm uma velocidade angular. A própria Terra, né, quando ela dá a volta no seu próprio eixo, movimento de rotação, ela também tem uma velocidade, tá? A gente vai ver que isso depende do raio da Terra, dependendo do ponto onde você está na Terra, você vai ter uma velocidade linear diferente. Quem está na linha do Equador, quem está na região dos polos, isso dá uma diferençazinha, tá? A gente vai falar disso aí mais para frente. Então isso aqui é só para ilustrar o que é um movimento circular uniforme. Então se você observar, tem muito disso acontecendo, muito movimento circular acontecendo à nossa volta. Agora, se ele é uniforme, é porque a velocidade dele tem que ser constante. Então, ou seja, enquanto ele estiver rodando, ele tem que estar girando, rodando com a mesma velocidade. Por isso que chama movimento circular uniforme, tá? A gente vai falar disso aí mais para frente, vamos lá. Bom, para a gente começar a entender o movimento circular, nós temos que entender que nós temos uma aceleração vetorial. Aí você vai falar assim, mas o que é isso, aceleração vetorial? A gente estudou aceleração normal. Tá, o que acontece, gente? Quando o corpo está em movimento circular, ele vai apresentar duas acelerações. A aceleração vetorial e a aceleração tangencial, tá? Que na verdade, né, a aceleração vetorial, ela é uma decomposição entre a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Então, na verdade, quando a gente fala de aceleração vetorial, a gente está falando de duas velocidades que acontecem simultaneamente, né? Que é a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Então, a partir de agora, eu vou te explicar o que é aceleração tangencial e o que é aceleração centrípeta para você entender essa aceleração vetorial. Tá? Então aqui já começa a explicar, ó. A velocidade vetorial pode variar em módulo e em direção. Por esse motivo, a aceleração vetorial ela é decomposta, ou seja, ela vai se dividir em duas outras acelerações, que a gente chama de aceleração tangencial, que é o AT. Qual que é a função da aceleração tangencial enquanto o objeto está fazendo um movimento circular? É que ela está relacionada com a variação do módulo de V. Aí você fala assim, como assim variação do módulo de V? Que enquanto o objeto está rodando, se essa aceleração tangencial, se ela estiver presente, ela vai fazer a velocidade do objeto que está rodando variar. Então, a cada ponto da circunferência, ele pode ter uma velocidade diferente, tá? Então, a aceleração tangencial ela é responsável por fazer isso. É aquela aceleração que você já aprendeu a calcular. A aceleração não é a variação de velocidade dividido pelo tempo. Então, quando você usou aquela equação, você estava calculando a aceleração tangencial, porque a função dela era modificar o valor da velocidade do objeto que estava andando, tá? Agora, e a aceleração centrípeta? O que é isso? É uma aceleração que aparece quando a gente tem movimento circular e que ela está relacionada à variação da direção da velocidade. Então, ou seja, vai ter que olhar o vetor. Então, enquanto o objeto está em movimento circular, se o vetor da velocidade estiver na direção vertical, depois de um certo ponto da circunferência, ele pode estar na horizontal. Depois de um certo ponto, ele pode voltar para a vertical. Então, a gente vai ver isso. Então, quem é responsável para fazer o movimento circular funcionar é a aceleração centrípeta, gente. Então, não existe movimento circular sem a presença da aceleração centrípeta. Ela é importantíssima. Junto com ela vai aparecer uma força centrípeta que a gente vai estudar no próximo slide, na próxima semana. Tá? Vou falar dessa força centrípeta também. Aí você vai falar aceleração centrípeta por quê? Se você olhar a palavra centrípeta, ela lembra centro. Então, ou seja, aquela aceleração que está apontando sempre para o centro da circunferência.
tá? Aqui tem um desenho, de uma ilustração para a gente poder conferir. Ó, então vamos lá. Então aqui, enquanto o objeto está começando a fazer o movimento circular, então esse ponto P, que é essa bolinha, nessa posição da trajetória, que está ficando meio curva, ó, tá virando meio circular, ela vai ter aceleração tangencial, tá? Enquanto ela está rodando, a aceleração tangencial vai estar presente. Então, a aceleração tangencial, o vetor dela tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. Então, se o objeto está rodando no sentido horário, né, a velocidade de aceleração tangencial sempre vai estar no sentido horário, ok? Mas aí tem que lembrar que enquanto esse objeto faz esse movimento, já que tem a presença da aceleração tangencial, ela vai fazer o valor da velocidade do objeto que está rodando modificar. Então, na hora que ele chegar aqui, ele pode ter uma outra velocidade, na hora que ele chegar aqui, pode ter outra velocidade, na hora que chegar aqui, pode ter outra velocidade. Então, quem está fazendo isso? A aceleração tangencial, tá? Então, nesse caso, ela é uma aceleração tangencial apontando no movimento acelerado, por isso que ela tem mesmo sentido da velocidade, tá? A direção é igual, ó, mas o sentido também é igual porque o movimento é acelerado, tá? E se for um movimento onde é circular, retardado, onde a velocidade do objeto tem que diminuir? Aí a aceleração tangencial tem sentido oposto da velocidade com que o objeto está rodando, gente, tá? Então é só observar isso. Bom, aí eu coloquei aqui nos movimentos uniformes, ó, que a gente vai estudar, porque a gente vai estudar um movimento uniforme. Aí você vai falar, mas existe um movimento circular variado? Existe. Só que o Enem, vestibular, não cobra isso de vocês não, tá? Então cobra só o movimento circular uniforme. Então nos movimentos uniformes, nós não vamos ter a presença da aceleração tangencial. Por que a gente não vai ter? Porque a função dela é modificar a velocidade. E se a gente vai estudar movimento circular uniforme, quer dizer que o objeto tem que rodar sempre com a mesma velocidade. E para manter a mesma velocidade, nós não podemos ter aceleração tangencial. Então já fica uma dica. No movimento circular uniforme, nós não temos a aceleração tangencial. Nós só vamos ter a aceleração centrípeta. Quer ver? Daqui a pouquinho vai aparecer ela. Bom, então está falando aqui, aceleração centrípeta. Como que a gente vai desenhar ela no desenho na circunferência? Então, se o objeto está aqui fazendo um movimento circular, nós vamos ter a velocidade dele apontando no sentido horário ou anti-horário, não sei o que for. Mas o vetor da aceleração centrípeta aqui, ó, ele aponta sempre para o centro da circunferência. Então, você vai perceber que o vetor velocidade e aceleração centrípeta sempre formam um ângulo de 90 graus, tá? Então, se é um movimento circular uniforme, tem que ter aceleração centrípeta. Aí não vai ter aceleração tangencial. E como que a gente faz para calcular essa aceleração centrípeta enquanto o objeto estiver rodando? Tem uma equação, galera, aqui, ó. A aceleração centrípeta é igual à velocidade linear que ele está rodando aqui, ao quadrado, dividido pelo raio, tá? O raio é essa distância aqui, ó, até o centro da circunferência. Ok, meninos? Bom, então, a aceleração centrípeta ela está presente no movimento circular, independente se é uniforme ou variado, tá? Agora, a aceleração tangencial não está presente no movimento circular, tá? É isso que a gente tem que diferenciar. Então, se a gente observar, olha aqui agora, a aceleração vetorial que eu falei com vocês que ela é a soma das duas componentes, a tangencial e a aceleração centrípeta. Então, olha aqui, ó. Se você tem a aceleração tangencial apontando aqui, ó, nesse sentido aqui, se você tem a aceleração centrípeta apontando para o centro, se você fizer uma soma vetorial desses dois vetores das acelerações, vai te dar a aceleração vetorial, tá? Então, a aceleração vetorial nada mais é do que a junção da aceleração tangencial com a aceleração centrípeta. Só que aí você tem que fazer aquela soma matemática, né, gente? AT mais AC. Provavelmente a gente vai cair num teorema de Pitágoras. Por quê? Lembra dos vetores. Quando você tem duas forças ou duas acelerações, no caso, formando um ângulo de 90 graus, para você descobrir a resultante, então a resultante aqui seria a aceleração vetorial. Então, para a gente descobrir ela, você tem que fazer um teorema de Pitágoras. Então, A ao quadrado é igual a aceleração tangencial ao quadrado, mais a aceleração centrípeta ao quadrado. Então, é assim que a gente calcula a aceleração vetorial, que ela vai ser sempre a junção, né, a soma vetorial das outras duas acelerações. Só que a gente tem que usar o teorema de Pitágoras, tá? Então, aqui ele fala, ó, na aceleração tangencial, ela está relacionada com a variação do módulo do V. Então, ela faz a velocidade mudar, tá? E na aceleração centrípeta, ela já vai mudar a direção da velocidade com que o objeto está rodando, tá?
Então, de repente, ele estava numa direção horizontal, depois ele passa para vertical, e assim por diante. Tá, pessoal? Vamos embora. Bom, aí agora, vamos focar mais no movimento circular uniforme. Então, olha aqui, gente. Vamos pensar um objeto no ponto P aqui, está girando no sentido horário, numa circunferência. Aí você está vendo que tem a velocidade linear dele aqui. Então, está vendo que não tem representada a aceleração tangencial aqui, gente? Por que não tem a representação da aceleração tangencial? Porque se a gente está estudando movimento circular uniforme, não pode ter aceleração tangencial, porque ela é nula, tá? Todo movimento circular uniforme, a aceleração tangencial é nula. Só vai ter a centrípeta apontando para o centro da circunferência em qualquer posição que o objeto estiver. Então, se você perceber bem, olha aqui, a aceleração centrípeta está mudando a direção do vetor da velocidade do objeto. Então, aqui ele estava mais na direção horizontal, aqui já ficou um pouquinho meio na diagonal, está ficando na diagonal. Na hora que ele chegar aqui nesse ponto, o vetor da velocidade vai ficar vertical. Então, se você comparar lá de cima até aqui embaixo, você vai perceber que a direção do vetor da velocidade do objeto que estava rodando modificou. Então, ele passou de horizontal e veio para vertical. Quem fez isso? Quem que é o responsável por fazer isso? Aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta é importantíssima para calcular o movimento circular uniforme. Então, aqui, como você pode observar, já que se trata de um movimento circular uniforme, a velocidade com que o objeto tem nesse ponto vai ser a mesma que ele tem nesse ponto, vai ser a mesma nesse ponto. Por quê? Porque nós estamos estudando movimento circular uniforme, é aquele que a velocidade do objeto que está rodando não pode mudar. Então, não pode ter aceleração tangencial, ela sempre vai ser igual a zero, tá? A aceleração centrípeta é diferente de zero, lógico, porque ela tem que ter um valor aqui, porque senão ela vai fazer o objeto fazer um movimento circular, tá? Aí você vai falar assim, mas em todo movimento circular, curvilíneo, essa aceleração centrípeta aparece automaticamente? Aparece, gente. A gente vai estudar mais para frente o carro fazendo curva, na próxima semana, a gente vai ver que essa força centrípeta, junto com a aceleração centrípeta, elas aparecem automaticamente. Só que você não pode ir muito rápido, porque senão não dá tempo delas aparecer. Eu vou falar disso na próxima aula, tá? Então não preocupa por enquanto não com essa força centrípeta por enquanto não. Então a aceleração centrípeta ela sempre aparece. Em qualquer movimento circular ela vai aparecer, tá? Aí aqui nesse desenho de cá ele colocou que a aceleração vetorial vai ser só centrípeta. Lógico, não tem a tangencial aqui, porque a gente está estudando movimento circular. Tá? Então não precisa fazer o teorema de Pitágoras aqui nesse caso. A aceleração vetorial já vai ser somente a aceleração centrípeta. Na hora que você calcula a aceleração centrípeta, automaticamente você achou a aceleração vetorial do objeto que está rodando, tá? Bom, aí vamos falar de período e frequência, porque o movimento circular, gente, ele é um movimento periódico. O que é um movimento periódico? É aquele que se repete durante o mesmo intervalo de tempo. Então eu coloquei um pêndulo aqui para a gente observar, ó. Se você pegar essa bolinha e soltar ela do ponto A, aí ela vai até o ponto B e depois retorna para o ponto A. O período, gente, período é o tempo que ela gasta para sair da posição de onde ela saiu e voltar para a posição de onde ela saiu. Então, ou seja, o período seria o tempo que ela saiu do ponto A, foi até o ponto B e retornou para o ponto A. Então, esse é o período, gente. O período é o tempo que ela gasta para fazer uma oscilação aqui no caso. Sair da posição A, ir até a B e voltar para A, tá? Então, o movimento aqui ele é periódico. Por quê? Vamos supor, você gastou 2 segundos para poder fazer isso. A próxima ida da bolinha até o ponto B e retornar para o A, vai ter que gastar também mais os mesmos 2 segundos, ok? Então, período, movimento periódico é isso, é aquele que se repete durante o mesmo intervalo de tempo. Você pode ver isso nos relógios, o ponteiro dos segundos, né? Ele vai gastar, né? Do minuto, por exemplo, ele gasta 60 segundos para dar uma volta ao redor do relógio. E depois, para dar a segunda volta, ele vai gastar os mesmos 60 segundos. Então, a gente pode falar que o movimento dos ponteiros do relógio, ele é periódico? Sim, a gente pode falar. A Terra tem um movimento de rotação e translação. Ela gasta 24 horas para dar a volta ao redor do seu eixo, que é a rotação. Então, a gente pode falar que o período de rotação da Terra é de 24 horas, é o tempo que ela gasta para dar uma volta ao redor do seu eixo. E o de translação? 365 dias, né, gente? Aí a gente não vai entrar em detalhes no ano bissexto, porque aí, dependendo, tem umas horazinhas, aí acrescenta mais um dia, né, quando é bissexto, mas aí vamos esquecer por enquanto disso. Então, o período de rotação da Terra é 24 horas e o período de translação da Terra é 365 dias, tá? Ou seja,
período é o tempo que o objeto se repete para fazer a mesma coisa que ele está fazendo, gente, tá? Então, o período é o tempo, é o menor intervalo de tempo da repetição do fenômeno aqui, ó, ok? Bom, e a frequência? Frequência você está falando aqui na próxima slide. Aqui ele vai continuar falando do período, ó. Ponteiro dos relógios, que eu falei, movimento de rotação da Terra, que eu já falei. Tá, agora é a frequência, gente. Frequência é o número de vezes que esse fenômeno se repete durante 1 segundo, gente. Então, por exemplo, se o pêndulo lá, ele gastou lá, se ele deu três idas e voltas lá em 1 segundo, então quer dizer que a frequência dele é 3 Hz. Por que 3 Hz? Porque 3 é o número de vezes que ele foi e voltou e durante 1 segundo. Então, a frequência, gente, é o número de voltas dadas pelo objeto durante um intervalo de tempo de 1 segundo, tá? A gente pode relacionar o período com a frequência? Pode até fazer uma regra de 3. Ó. Então, o período, né, o tempo de 1 segundo é uma vez que o objeto vai e volta. Então, a unidade de tempo vai ser, você coloca x ou 1, que for, e o F vai ser a frequência a partir de agora. Então, T maiúsculo é período e o F é frequência. Daí a gente pode relacionar que a frequência é o inverso do período, ou seja, 1 sobre T. O que quer dizer isso? O que o F e o T são? Inversamente proporcionais. Se você diminui o tempo para ele poder fazer essa frequência, você vai aumentar a frequência. Ah, eu posso escrever período igual a 1 sobre F, o inverso da frequência? Pode também. Ou assim, dá na mesma. Então é assim que a gente calcula o período e a frequência, gente. Aí tem uma outra equação também que você pode relacionar, que a frequência é o número de voltas que o objeto deu durante um intervalo de tempo. Se eu te falar assim, por exemplo, ó, uma roda lá, um ponto fixo da roda deu 6 voltas em 1 segundo. Qual que é a frequência de giro dessa roda? 6 Hz. Por quê? Se você pegar o número de voltas, 6 dividir por 1, que foi o tempo que gastou, 6 dividido por 1 dá 6. Agora, se eu te falar, deu 6 voltas em 2 segundos. Qual que é a frequência dele? Aí você vai pegar 6 dividido por 2, deu 3. Então, essa frequência é 3 Hz. Ou seja, dá 3 voltas em 1 segundo. Tá? Tem que observar essa parte, pessoal. Frequência e período é muito importante para você entender o movimento circular uniforme, tá? Bom, vamos continuar. Então, o período, né, é o tempo para repetir, a frequência é o número de vezes que ocorre o fenômeno na unidade de tempo, tá? Qual que é a unidade do período? Vai ser sempre segundos. E qual que é a unidade da frequência? O Hertz, tá? Aí você vai falar assim, mas eu já vi exercício com RPM. Tá, o que é RPM, gente? Rotações por minuto, tá? Nós não podemos trabalhar com a frequência em rotações por minuto, só RPS, que é a mesma coisa de Hertz. E como que transforma, então? Então, se eu tenho 1 RPM, para transformar para RPS ou Hertz, eu tenho que dividir por 100, por 60, gente. Então, se você tem lá, o objeto a roda vai lá dar uma volta de 120 rotações por minuto. Aí eu quero saber quantas rotações ela dá em 1 segundo. Aí eu divido por 60. 120 por 60 vai dar 2. Ou seja, ela dá 2 voltas em 1 segundo. E 120 voltas em 1 minuto. Tá? Então é assim que a gente trabalha para transformar RPM para Hertz. Ou RPS, que dá na mesma. Tá? Bom, continuando. Agora vamos falar de velocidade linear, escalar ou tangencial. Gente, todo objeto que está rodando, ele tem velocidade linear, que é a velocidade que a gente considera na extremidade da circunferência. E como que a gente calcula essa velocidade com que ele está rodando nessa circunferência? Cuidado que a gente está falando de velocidade de rotação ainda não. Velocidade de rotação é velocidade angular, depois a gente vai ver isso. Então a velocidade linear, dependendo do tamanho da circunferência, faz diferença. Tá? Porque como a gente fala da velocidade linear, que é a velocidade que a gente tem nas extremidades da circunferência, se eu fizer uma circunferência menor aqui, a velocidade linear dela vai ser diferente nessa extremidade, dessa extremidade da circunferência, vai ser diferente. E como que a gente calcula essa velocidade linear? Então, todo o corpo, gente, que está fazendo movimento circular, ele tem automaticamente as duas velocidades, a linear e a angular, que a angular vai vir daqui a pouquinho que eu vou explicar. Então, a velocidade linear, é a qual o móvel se desloca permanente constante e pode ser escrito como uma divisão. Olha aqui, vamos lá. Já aprendeu que velocidade é igual a distância sobre tempo, né?
E se o objeto saiu de um ponto e deu uma volta completa na circunferência, qual que é a distância que ele andou na extremidade da circunferência, gente? Nada mais é do que o comprimento da circunferência, você já aprendeu na matemática. Como você calcula o comprimento de uma circunferência? Você vai fazer 2πr, tá? Então, no lugar do ΔS, a gente pode colocar 2πr e no lugar do t, a gente coloca período. Então, traduzindo, a fórmula vai ficar assim, ó. Velocidade linear é igual a 2πr sobre o período. Ou, no lugar de período, a gente vai colocar f, tem problema não, olha lá. 2πrf. Por quê? Porque 1 sobre t, que a gente viu no slide passado, não é a frequência? Então, no lugar de 1 sobre t, eu posso colocar o f. Então, eu posso calcular a velocidade linear assim ou assim. Então, se você perceber bem, a velocidade linear ela depende do raio. De que forma? Diretamente proporcional. Ou seja, se você aumenta o raio da circunferência, você aumenta a velocidade dela. Foi o que eu te falei. A velocidade linear que esse objeto tem rodando aqui na extremidade da circunferência é diferente se você fizer uma circunferência menor. Porque aí o raio é menor, a velocidade linear vai ser menor. Tá? Então tem que observar tem que fazer essa observação. E qual que é a unidade da velocidade? Metros por segundo é aquela velocidade que a gente está acostumado a calcular, gente. Velocidade, distância sobre tempo, no lugar da distância colocar 2πr, no lugar do t colocar t de período, t maiúsculo. Então não tem muita mudança não, tá? Aí no exercício ele vai mandar você usar o raio com o π com 3,14, tem hora que ele manda você substituir por 3 para facilitar as contas, cada exercício é de um jeito, galera. Bom, agora vamos falar da velocidade angular. A velocidade angular fala de ângulo, gente. Então, ou seja, quando o objeto, ó, vamos supor que ele está fazendo um movimento circular aqui. Quando um objeto está fazendo um movimento circular, se ele sai de um ponto e vem para o outro ponto na circunferência, ele vai ter um deslocamento angular aqui, ó. Esse deslocamento angular, ele faz diferença para a gente calcular a velocidade angular, a velocidade que ele tem de rotação, tá? Então, essa velocidade angular de rotação, ela depende do ângulo que ele vai ser descrito, tá? É lógico que a gente vai ter a distância que ele andou aqui na circunferência, aqui na parte externa dela, tá? Então, a velocidade angular é representada pelo W. E como que a gente vai calcular esse W? W é igual, vamos lá, gente. Se o objeto saiu daqui e deu uma volta completa na circunferência, qual que é o ângulo que ele descreveu aqui no centro? Ele descreveu um ângulo completo. Um ângulo completo, na matemática, vale 360 graus. Só que a gente não pode trabalhar com graus. A gente precisa aprender na matemática que tem uma outra medida para ângulo, que é radiano. Radiano, gente, o radiano, ele é a mesma medida do ângulo, só que em outro formato. Então a gente não trabalha com graus, a gente trabalha com radiano. Tá, aí que você tem que lembrar? Que um π, o valor dele é 3,14. Esse é o valor do π, gente. Agora, se a gente for trabalhar com ângulo, um π, ele equivale a um ângulo de 180 graus. Então, se o objeto saiu daqui e deu uma volta completa na circunferência, deu 360 graus, ou 2π. Então, no lugar do ΔS, que é o deslocamento que ele vai ter aqui na circunferência toda, eu posso colocar 2π, que aqui ele falou, uma volta completa em torno de uma circunferência equivale a 360 graus, ou 2π radianos. Então, no lugar do W, do ΔS, da distância, eu posso colocar 2π. O T, gente, é o período, né? A gente coloca T maiúsculo. Ou posso usar W igual a 2πf, no lugar do T colocar o F, tá? Então tem duas maneiras para calcular a velocidade angular. Então vamos lá, diferenciando, gente. Velocidade linear é aquela velocidade que depende do raio, do tamanho da circunferência. É a velocidade com que o objeto tem nos extremos da roda, né? Agora, a velocidade angular é a velocidade de rotação, é a rapidez com que ele vai rodar mesmo, tá? Isso vai depender do ângulo descrito, tá? Aí você vai falar, mas e se o objeto não deu uma volta completa na circunferência? Ele parou aqui na metade da circunferência. Aí você não vai usar 2π, você vai usar só o π, ué, porque aí foi só 180 graus. Então, cada exercício é de um jeito, mas não preocupa não, que a gente sempre faz exercícios considerando toda a circunferência. É muito difícil aparecer um ou outro aí, tá? E qual que é a unidade da velocidade angular, gente? É rad por segundo. Então, a velocidade linear, a unidade é metros por segundo, e a velocidade angular, que é o W, é rad por segundo, tá, pessoal? Vamos lá, vamos continuar então. Existe uma relação entre velocidade linear e velocidade angular? Existe, gente. Tem uma equação que a gente vai ter as duas velocidades ao mesmo tempo? Tem, que é essa daqui, ó. V igual a W vezes R. Tá, e de onde que veio essa equação? Dessa aqui, gente. Olha aqui, ó.
Vê se no lugar dessa aqui, ó, se você sabe que velocidade angular é 2π sobre t, vê se no lugar de 2π sobre t eu não posso colocar o w que representa a velocidade angular. Aí vai ficar v igual a w vezes r, é o que caiu aqui, ó. Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio da circunferência, tá? Bom, aí aqui eu vou falar de satélites geoestacionários. O que é isso, gente? São aqueles satélites que são usados para telecomunicações. Normalmente eles são lançados de países ou de lugares que ficam próximo à linha do Equador, ou seja, abaixo da linha do Equador. Por quê? Porque quando você lança um satélite em cima da linha do Equador, você vai fazer com que esse satélite gire com a mesma velocidade com que a Terra gira, gente. Então isso é importante, por quê? Porque se você tiver uma defasagem nos intervalos de tempo de rotação da Terra, você vai ter uma defasagem em questões de telecomunicação. Então por isso que esses satélites eles têm que ser lançados em órbita em cima da linha do Equador. Para quê? Para que eles tenham o mesmo período de rotação da Terra, ou seja, de 24 horas, ou seja, ele acompanha a rotação da Terra, tá? Então esses são satélites geoestacionários. Então você já sabe, se no exercício falar satélite geoestacionário, você já sabe que são satélites que têm o mesmo período de rotação da Terra, ou seja, eles gastam 24 horas para dar uma volta completa ao redor da Terra, ok? Aí aqui tem uns satélites que já foram lançados, o Brasil já tem um BrasilSat, né? Então a gente... isso aqui é só uma curiosidade, tá? Mas aparece exercícios falando de satélites geoestacionários. Bom, agora tem os exemplos, tá? Só que os exemplos eu vou deixar para o próxima videoaula, porque não vai caber nessa, pessoal. Já tem quase 27 minutos de aula, então não vai caber. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer os exemplos, resolver as atividades, numa videoaula separada. Então, até a próxima. Espero ter ajudado vocês na questão do movimento circular, pessoal. Muito importante. Já foi tema do Enem também. Já foi cobrado no Enem, tá? Então, até a próxima com as resoluções dos exemplos de movimento circular, pessoal.